Bom dia, sexto ano! Bem-vindo à aula de língua portuguesa. Como você está hoje? Essa semana nós vamos estudar alguns verbos, alguns tempos verbais do indicativo. Por quê? Porque nesse capítulo nós falamos de um gênero textual chamado relato histórico, você lembra? Para contar um relato histórico, nós usamos geralmente tempos verbais do passado. Lembra? Pode usar o tempo do presente histórico também. Mas hoje eu quero conversar especificamente sobre os tempos do passado. Quando eu falo passado, na gramática nós chamamos ele de pretérito. Só que em língua portuguesa nós temos três tipos de pretérito. O pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o tempo mais que perfeito. Cada um deles é usado com uma situação, uma intenção diferente. Por isso é que nós vamos falar deles por separado. Vem comigo? O primeiro que a gente vai conversar é o pretérito perfeito. O pretérito perfeito se trata sempre de um fato pontual, ou seja, que acontece uma vez, que é ocorrido e finalizado no passado. Aconteceu, acabou. Uma vez. Vamos lembrar da conjugação? Eu já estudei. Tu perdeste o trem. Ele dividiu o lanche com a colega. Nós corrigimos os exercícios. Vós nadastes no lago. Eles beberam todo o suco. E já que lembramos da conjugação de beberam, deixa eu puxar a tua orelha para não esquecer um detalhe importante. Cuidado para não confundir este final de passado rão com rão, do futuro, com cedilha. Olha aqui essa conversa que apareceu. Vem aqui para casa, meus pais sairão. Que horas? Eles já sairão. Ué, mas que horas? Eles já sairão, é só você vir. Eu não entendi. Eles estão aí ou não? Meu Deus, Pedro, eles já foram. A pessoa que escreveu repetiu várias vezes o verbo sair, acreditando estar falando no passado. Mas, na verdade, quando ela usou a cedilha, ela estava usando o futuro. Quando eu quero usar passado, termina sempre com M na terceira pessoa do plural. Saíram. Sairão indica futuro. Fica a dica. O segundo pretérito que nós vamos conversar hoje é o pretérito imperfeito. O imperfeito exprime uma ação habitual, rotina, contínuo, frequente no passado. Essa é a principal diferença com o que a gente acabou de ver, que era pontual, uma vez. Aqui é rotina. É uma ação que se prolonga por um tempo, né? Demorou um tempo para acontecer, não foi pontual. A ação pode até ter iniciado no passado e pode não ter sido totalmente concluída, pode estar durando ainda. Como eu brincava muito nesse lugar, Gisele dormia além do necessário, era uma vez um garoto que vivia em cativeiro. Também posso usar para informar um fato que estava em desenvolvimento enquanto outro ocorria, como a frase eu tomava banho quando o telefone tocou. Eu estava tomando banho, o fato está ocorrendo quando ocorre o outro, que é o telefone tocar. Dois acontecem ao mesmo tempo, o mais antigo fica no pretérito imperfeito. O terceiro tempo que vamos ver hoje é o pretérito mais que perfeito. Ele exprime uma ação realizada no passado antes de outra que também aconteceu no passado. Então, olha o exemplo. A peça teatral já iniciara quando ela chegou. Ele já realizara o teste quando cheguei. Ele já saíra quando sua irmã entrou em casa. O aluno já apontara o lápis quando o professor chegou. Vamos pensar essa última para você entender a explicação. Uma ação realizada no passado antes de outra que também aconteceu no passado. A ação de o aluno já apontar o lápis já havia acontecido antes do professor entrar. Então, o pretérito mais que perfeito apontar indica uma ação anterior à do pretérito perfeito que entrou. Primeiro aconteceu um, depois aconteceu o outro. Mas, cuidado, não vá confundir apontara com apontará. O acento muda o tempo. Apontara é o pretérito mais que perfeito. Apontará com acento é o futuro. Cuidado. O detalhe é que o pretérito mais que perfeito é um tempo pouco usado. Na prática mesmo, o pretérito mais que perfeito é substituído por uma locução verbal. Pensa comigo. Você diz, quando eu liguei a TV, o filme já terminara?
Ou você prefere dizer, quando eu liguei a TV, o filme já tinha terminado? Ou então, o filme já havia terminado? Bem mais usado por nós hoje em dia, né? Mas nós temos que conhecer todos os tempos. Pretérito mais que perfeito é a forma correta, terminara. Mas você pode trocar por locuções verbais, como tinha terminado e havia terminado. Vamos pôr em prática? Sobre os verbos destacados, faça o que se pede. A exploração marítima implicava investimentos vultuosos e representava enorme risco pessoal que precisava ser bem recompensado para valer a pena. Em troca, a monarquia se reservava o direito de controlar qualquer conquista, distribuir terras e ter monopólio dos ganhos. Que ações as formas verbais identificam? Implicava é do verbo implicar. Representava do verbo representar e reservava do verbo reservar. Essas três formas verbais estão identificando ações pontuais, que ocorreram uma única vez, ou de uma ocorrência habitual, frequentes no passado. Implicava, representava e reservava, fala de ocorrência habitual, frequente no passado. Qual que é a terminação verbal típica dos verbos de primeira conjugação nesse tempo? Esse tempo é o pretérito imperfeito. Primeira conjugação são os verbos terminados em ar. Todos os verbos terminados em ar, como implicar, representar e reservar, terminam em vá, no pretérito imperfeito. Ficou fácil? Não acabou. Olha o outro texto. Leia o fragmento e responda as questões. Ali, sobre a luz de tochas, o bispo Dom Diogo de Ortiz rezou a missa. Dom Diogo fizera parte da junta de astrônomos de Dom João II e, junto com Abraão Zacuto e José Vizinho, vetara, 8 anos antes, o financiamento ao projeto delirante de Cristóvão Colombo de chegar ao Oriente pelas partes do Ocidente. Nós temos 3 verbos, rezou, fizera e vetara. Todas as ações realizadas relacionadas às formas verbais estão no passado. Elas ocorrem simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, ou uma antecede a outra? Nesse caso, rezou, fizera e vetara não ocorrem ao mesmo tempo. Qual seria a ordem certa? Primeiro, ele fizera parte da junta de astrônomos, depois ele vetara o financiamento e, por último, o bispo rezou a missa. O autor citou esse fato para mostrar a firmeza das opiniões da autoridade em questão, o contraste entre 2 comportamentos dessa autoridade ou a permanência do conhecimento astronômico. Neste caso, ele está querendo destacar o contraste entre 2 comportamentos, que 8 anos antes ele não quis ter relação, ele vetara. E agora ele está ali, abençoando, rezando uma missa pela viagem que está acontecendo. Entendeu? Vamos revisar. Quais são os 3 tempos do pretérito do modo indicativo? O pretérito perfeito, que indica um fato encerrado que aconteceu e finalizou no passado. O pretérito imperfeito, que é um fato ocorrido no passado, que ou não foi encerrado ou era rotina, era habitual. E o pretérito mais que perfeito, que é usado para especificar um fato ocorrido antes de outro fato no passado. Ficou mais fácil? Último exercício. Reescreva o trecho a seguir, evidenciando que a ação de dar é anterior à ação de despedir-se. Após a missa, Dom Diogo deu a Cabral um capuz vermelho, bento pelo Papa, e se despediu do homem encarregado de conquistar a Índia. Deu e se despediu estão no mesmo tempo, pretérito perfeito. Eu preciso que o dar do deu seja anterior ao despediu que está no perfeito. Como que eu faço isso? Colocando no mais que perfeito. Após a missa, Dom Diogo dera, né, tinha dado, havia dado, a Cabral um capuz vermelho, bento pelo Papa, e se despediu do homem encarregado de conquistar a Índia. Ficou mais fácil? Isso é tudo por hoje, 6º ano. Até semana que vem. Tchau!